Bem, gente, aqui para nós finalizarmos com o assunto de conversores CC/CC, eu vou comentar rapidamente. Talvez eu traga vídeos mais detalhados sobre esses circuitos aqui para vocês, tá? Mas por enquanto eu vou apenas comentar para vocês como rapidamente que esses circuitos existem, né? O primeiro circuito que eu comento aqui é o circuito conversor Cook, tá? Ele também é um conversor CC/CC, onde ele tem a vantagem de que aqui na entrada ele tem um indutor, e aí esse indutor aí ele reduz a quantidade de harmônicas que a gente tem aí nesse nosso circuito, tá? Então a gente tem aí alta rejeição às harmônicas por conta desse indutor em série com a entrada. E aí eu deixo para vocês aí, a gente tem alguns vídeos no YouTube mostrando aí como é a análise desse indutor. Ele possui 2 capacitores e 2 indutores, então vocês devem estar atentos aí para como a gente encontra o valor de cada um desses capacitores e de cada um desses indutores. O outro circuito que a gente tem também, que é famoso, é o conversor CEPIC. Esse conversor CEPIC ele também é outro conversor onde nós temos aqui 2 indutores e nós temos 2 capacitores. E aí ele também realiza a conversão da tensão de saída, da tensão de entrada para a tensão de saída, também é um conversor CC/CC. E basicamente a tensão de saída dele é semelhante à do conversor Buck Boost, só não tem o sinal de menos. Então é mais um conversor que nós temos aí disponível. Nós também podemos utilizar aqui conversores intercalados, né, onde vocês basicamente reparam que aqui a gente tem um conversor e aqui embaixo a gente tem outro conversor alimentando a nossa mesma carga de saída. A gente pode ter isso aí sendo utilizado a fim de aumentar a potência que nós temos entregue no nosso secundário. E nós temos também aqui, eu falei já do conversor flyback, nós temos também o conversor direto, tá? Que é outra forma de conversor que nós temos com transformador. E além desse conversor, nós também temos o conversor push-pull, tá? Onde nesse conversor push-pull, percebam aqui que a gente pode montar uma ponte completa na saída, o que não é o caso no conversor flyback. A gente também pode ter um conversor com múltiplas saídas, né? Aqui seria o caso do conversor flyback com múltiplas saídas. A gente encontra muitos aqui em fonte de alimentação de computadores de mesa. Daqui, essa daí é a conversor flyback, a gente tem mais de uma fonte aqui no caso, né? E aí, gente, eu também coloquei aqui para vocês para falar rapidamente sobre 3 circuitinhos no caso que são simples, que são os conversores com capacitor chaveado. Geralmente quando a gente quer aí uma conversão às vezes simplificada, né, diremos assim, e nós queremos correntes baixas, geralmente abaixo de 100 mA, a gente pode utilizar esses conversores sem indutor, que daí podemos montar o conversor reforçador, o conversor inversor e o conversor rebaixador buck, né, onde é limitado esses valores a gente consegue obter na nossa saída. Então basicamente aqui eu tenho o meu primeiro circuito, que é o conversor reforçador. E aí vocês podem olhar que quando a chave 1 fecha, olha só, a chave 1 fechou aqui, vocês podem ver que eu vou carregar aqui o meu capacitor, com a tensão da fonte, né? E aí carreguei o meu capacitor com a tensão da fonte, e aí agora quem vai fechar é a chave 2. Fechei a chave 2, olha só, eu tenho VS aqui, e eu tenho VS aqui também, então a minha tensão de saída aqui, ó, vai ser 2 VS, tá? Então, através desse método aí, a gente consegue duplicar a tensão de entrada que nós temos aqui na nossa fonte. Vale lembrar que quem vai estar fornecendo carga aí para esse circuito, esse meu capacitor. Então, esse meu capacitor tem que ser grande o suficiente para conseguir fornecer carga para minha saída sem que haja queda de tensão, né? Isso é verdade tanto para esse C2 aqui quanto para esse C1 aqui. Eles devem ser capazes de armazenar bastante carga. A gente também tem aqui o circuito inversor. Esse circuito inversor, vamos ver só como é que ele funciona. Quando a gente fechar aqui, ó, a gente vai estar armazenando VS aqui no meu capacitor C1. Armazenei VS. Quando eu fechar aqui, ó, a gente vai ter que esse meu VS, ó, ele vai estar aqui, ó, mais menos VS, né? No caso, seria a mesma coisa do que fazer mais menos VS. Então a nossa tensão de saída aqui, ó, é menos VS, tá? Então basicamente a gente tem um conversor inversor, onde a gente inverte a nossa tensão de
entrada. E aí vale lembrar que os meus capacitores eles devem ser capazes de fornecer essa carga aqui para minha saída, né, sem que haja queda de tensão ou uma queda de tensão elevada. Esse circuitinho aqui é interessante às vezes para a gente alimentar cargas pequenas, como por exemplo, às vezes a gente não tem a disposição de uma fonte simétrica e você só tem uma fonte assimétrica, né, por exemplo 0 a 12 volts, e aí você precisa por algum motivo alimentar um amplificador operacional no seu circuito, que vai realizar alguma etapa de controle, amplificação de sinal, alguma coisa do tipo. E você tem o problema de que o seu circuito, o seu amplificador operacional precisa de tensão simétrica, né? Precisa de alimentação assimétrica, como é o caso do TL71, TL081 e alguns outros circuitos mais. E você não tem disponível, né? Então você pode utilizar esse circuito aqui para gerar esse seu sinal simétrico aí para que você possa trabalhar com esse seu amplificador operacional, já que geralmente amplificadores operacionais demandam pouca corrente. Aí eu trago aqui para vocês também que a gente tem esse circuito integrado aqui, é o ICL7660, aonde você adiciona os capacitores aqui nele, né? E aí adicionando esses capacitores, no caso são componentes periféricos que você adiciona ali, ele já tem toda a circuitaria interna aqui que faz esse chaveamento desses capacitores e gera aí a tensão para você de saída negativa. Mas vale lembrar que a corrente que ele consegue entregar é pequena, tá? Mas é uma solução útil aí quando nós apenas precisamos da tensão com uma baixa potência exigida. E o último conversor que nós temos é o conversor rebaixador, onde a gente consegue dividir a nossa tensão de entrada aí por 2 e basicamente olha só o que eu tenho. Quando eu ligar chave 1 e chave 1 aqui, eu vou ter basicamente a tensão VS sobre 2 aqui, né? Pois esses nossos capacitores estão em série, a gente vai ter metade de VS em cada um desses capacitores. E quando nós ligarmos a nossa chave 2 aqui, ó, nós vamos ter os dois capacitores agora ligados em paralelo, né? Então, vocês estão ligados em paralelo, cada um está com metade de VS. A gente vai estar entregando aqui para nossa carga VS sobre 2. Então, esse daqui é um método interessante da gente rebaixar aí a nossa tensão de entrada para metade. E aí, gente, eu trago aqui um tema que costuma ser muito um tema aí de dissertações de mestrado na área de eletrônica de potência, que é correção do fator de potência, o PFC, né? Hoje em dia, todas essas fontes mais rebuscadas que nós compramos aí no mercado, elas têm inicialmente aí uma circuitaria de correção de fator de potência, né? Um PFC inicial, justamente para evitar os itens que eu vou comentar aqui. Então, vocês sabem que quando eu tenho uma fonte dessas aqui, né? Essas fontes simplificadas, nós temos aqui a nossa tensão passando, né? E aí nessa nossa tensão nós temos um pico de condução justamente aqui no nosso pico da tensão. Nós temos o pico de condução, que é quando o nosso capacitor carrega. Temos um pico de corrente bem aí. E isso termina gerando uma elevada PHD, né, um índice de distorção harmônico elevado, e também um elevado FP, né, que é um elevado fator de potência. E aí aqui seguem duas ideias básicas, né? Sem comentar muito sobre detalhamento, mas duas ideias básicas são úteis para nós evitarmos esses problemas. A gente pode montar essa configuração aqui, onde dessa forma, se nós realizarmos o chaveamento esse nosso chaveamento aqui de forma corretamente, né? Definindo esses tempos de chaveamento corretamente, nós podemos ter a nossa corrente atuando dessa forma aqui, como se fosse um zigue-zague, mas apesar de ser um zigue-zague, é um zigue-zague em forma senoidal, né? Então isso torna tanto o meu índice de distorção harmônica quanto o meu fator de potência bem melhores em relação àquele outro caso anterior. Então esse aqui é o chamado correção do fator de potência operando em modo contínuo, né? Pois nós temos meio que o tempo todo ali corrente passando pelo nosso indutor. E o outro modo que nós temos é o modo descontínuo, onde basicamente a gente tem ali a nossa senoide passando, e aí através de um circuitinho de controle nós vamos ligar e desligar essa nossa senoide de corrente
para que dessa forma nós tenhamos aí esse gráfico aqui. E isso aí também reduz para a gente o nosso índice de distorção harmônico e também reduz, ou melhora, diríamos assim, o fator de potência. Também há outras topologias com derivações do Cook e do CEPIC, também podem ser utilizadas para correção do fator de potência. E aí eu sempre dou essas recomendações, gente, toda vez que nós vamos desenvolver um projeto de verdade sobre qualquer um desses tópicos, nós devemos consultar aí os PDFs dessas principais fabricantes que nós temos, pois eles trazem muitas dicas e muitas coisas muitas informações que nós não sabemos sobre esses determinados circuitos. Bem, gente, sobre conversores CCCC era isso que eu tinha para falar para vocês. Por hoje a gente fica por aqui e até a nossa próxima aula.